Continuando a sequência de tutoriais apresentando como implementar um CRUD com o PHP, nesse tutorial será apresentado como implementar o ler, isto é, o listar registros do banco de dados, listar os usuários. E o que será implementado nesse tutorial é o seguinte: será apresentado esse listar como listar registros do banco de dados e também como implementar a paginação. Posso navegar primeira, última, duas anteriores, também duas posteriores. Além do listar, será também apresentado como implementar essa paginação. Vamos ver agora na prática como implementar. Para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior e no tutorial anterior eu apresentei como implementar um formulário cadastrar. Abaixo desta aula vai ter um link para você acessar o tutorial anterior. Eu peguei o código-fonte do tutorial anterior, coloquei dentro do diretório Celk que eu criei dentro do WAMP Server, dentro do www WAMP Server. Setando o WAMP Server, eu preciso startar o mesmo. Após ter startado o WAMP Server, abro no navegador, coloco localhost, coloquei localhost, acessei a raiz do servidor do WAMP Server, sendo um servidor local. Primeiro eu acesso o banco de dados, botão direito, abrir uma nova guia. Preciso realizar o login, coloco o usuário padrão, sendo root, a senha em branco, seleciono o banco de dados MySQL. Eu preciso importar esse banco de dados, este backup, para o banco de dados. Eu ainda não tenho a base de dados Celk, eu crio uma base de dados Celk com uma collection, sendo a collection UTF-8 MB4 Unicode CI, crio a base de dados e em seguida clico em importar e escolher o arquivo e acesso o diretório onde está o projeto, onde está o backup. Eu posso simplesmente copiar o endereço e colar na parte superior, seleciono o backup do banco de dados, abrir e executar para importar o backup. Banco de dados importado com sucesso. Posso tentar acessar agora esse diretório Celk onde está o projeto e em seguida o arquivo cadastrar. Eu copio o nome cadastrar, portanto, primeiro acesso ao diretório Celk, depois o arquivo cadastrar.php. Ok, acessei corretamente o cadastrar. Testo para ver se realmente está funcionando. O último usuário que está cadastrado é o César 1. Então agora vai ser o César 2. Cadastro mesmo para ter certeza que está funcionando. Correto, o usuário cadastrado com sucesso, conseguiu cadastrar com sucesso. Posso ir para o listar. Para implementar o listar, será utilizado o editor NetBeans, portanto, abri o projeto NetBeans, também o projeto onde está o cadastrar. Primeiro, eu crio um arquivo index, copio esse cadastrar como exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V e altero o nome de cadastrar para index. Abro o arquivo. Abrindo o arquivo, eu deixo a conexão com o banco de dados e em seguida temos a estrutura do HTML, indicando que vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, refere-se ao listar. Depois também é listar, isso aqui refere-se ao título e tudo aqui internamente eu excluo, somente eu deixo isso daqui. A conexão, a estrutura básica do HTML, o cabeçalho e dentro do corpo somente o listar. Posso tentar acessar este listar. Para acessar é o arquivo index, então simplesmente altero para index.php. Em função de ser index, o nome index, eu não preciso inclusive atribuir o nome, eu posso colocar diretamente, porque quando eu não coloco o nome, o próprio servidor encarrega-se de pesquisar um arquivo raiz, um arquivo index.php, index.html. E agora eu quero criar um link para poder navegar entre listar e o cadastrar. Então venho aqui no listar, crio um link, começo a tag A, em seguida indico que quero redirecionar para o listar é index.php, finalizo essa tag A e essa tag A, dentro dela vai ter a palavra listar. Coloco uma quebra de linha. O próximo vai ser o referente ao cadastrar, também coloco
o link cadastrar, começo a digitar, NetBeans já apresenta que eu tenho o arquivo cadastrar.php e será redirecionado para a página cadastrar e apresenta para o usuário esta palavra. A mesma coisa conforme eu coloquei no index, eu coloco no cadastrar. Vamos ver o resultado, como que vai ficar, como que vai ser apresentado. Somente deixo mais um espaço, atualizo, ok, estou no listar, clico, sou redirecionado para o cadastrar, clico em listar, sou redirecionado para o listar. Um simples menu, portanto, continuar com o listar. E no listar eu quero fazer o seguinte, eu preciso pesquisar no banco de dados, buscar os registros. E para buscar os registros, eu preciso ter a conexão, eu já tenho a conexão, o arquivo conexão tem a conexão com o banco de dados. Na aula anterior eu apresentei como realizar a conexão com o banco de dados com a porta e sem a porta. No meu caso eu estou utilizando a porta e a base de dados Selk e as credenciais do usuário. A porta, sendo essa porta 3306 e a base de dados Selk. Ok, está exatamente, então posso fechar o arquivo conexão, abro o PHP para criar a query e buscar no banco de dados os usuários. E para buscar valores no banco de dados, utilizo o select, selecione a coluna ID, a coluna nome e a coluna e-mail no banco de dados, confirmar se realmente são essas colunas, ID, nome, e-mail. Exatamente. Eu quero pesquisar nessa tabela usuários, from, maiúsculo, uma palavra reservada, o nome da tabela usuários, isso no momento é o suficiente. Atribuo a query para uma variável query, eu estou pesquisando usuários, portanto coloco usuários, é mais de um usuário. Com a query criada, preciso preparar. Primeiro pego a variável que possui a conexão, em seguida prepare para preparar a query. Qual query? A query que está dentro da variável query usuários e o resultado eu atribuo para uma variável cifrão result underline usuários. Preciso executar, pego a variável result usuários e executo. Execute, utilizo a função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Posso verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Se isso for true, and e isso aqui também for verdadeiro, aí sim acessa este if. Se não, acessa este else e vamos ter uma mensagem de erro. Coloco echo, em seguida uma mensagem. Eu posso pegar aqui do cadastrar, que já tem o style, o CSS em linha. Então, copio e colo esta frase que já tem o CSS inline. Usuário não encontrado, ou nenhum usuário encontrado. E quando ele encontrar, para eu poder verificar, eu verifico se a variável resultado usuário for true e também nesta variável resultado usuário a quantidade de linhas. Então, utilizo esta função para contar a quantidade. Importante é a função, não esquecer de abrir e fechar parênteses. Se for diferente de zero, quer dizer que encontrou algum usuário no banco de dados. Vamos testar se realmente vai funcionar. Atualizo, não apresentou erro nenhum. Caso eu limpe o banco de dados, então eu faço o seguinte. Seleciono a tabela usuário, em seguida limpar, para não deixar nenhum registro. Atualizo, erro, nenhum usuário encontrado. Funcionou corretamente, portanto, cadastro novamente um usuário. Agora sim, eu tenho um usuário, não apresentou que não encontrou nenhum usuário e acessou este if. E dentro deste if, próximo passo é ler o resultado. E para ler, em função de ser mais de um registro, eu preciso utilizar o while para percorrer o array de registro. Para isso, abro o while, começo o while e toda vez que ele passar aqui pelo while, ele vai ter os dados de um único usuário. Coloco o usuário e para ler o valor que veio do banco de dados, que está dentro da variável result usuários, utilizo o fetch. Em seguida, eu estou utilizando o PDO, então coloco PDO 2 ponto. E para poder imprimir através do nome da coluna, utilizo o fetch assoc.
Desta forma, estou lendo o valor que veio do banco de dados, posso dar um var dump para ter certeza que eu estou recebendo corretamente. Eu dou um var dump na variável linha usuário, que tem os dados de um único usuário, em seguida atualizo o listar correto. Eu tenho um único usuário, retornou esse usuário. Tento cadastrar um novo usuário, que refere-se ao César 2, clico em cadastrar, ok, cadastrou com sucesso, tenho César 2, caso eu tente cadastrar um novo, sendo César 3, também cadastrou com sucesso. Volto no listar para continuar no listar, mas eu não quero imprimir desta forma, eu quero imprimir de uma forma mais adequada. Então, eu simplesmente dou um eco à palavra ID, em seguida concateno com a variável linha, e em seguida linha usuário, coloquei resultado, é linha usuário, e em função de ter dado fetch assoc, eu estou lendo através do fetch assoc, eu posso utilizar o nome da coluna como chave, como a posição para ler o valor. Em seguida, coloco uma quebra de linha. Confirmar como que está ficando, atualizo, eu já tenho o ID. No entanto, eu coloquei nome, não é nome, é o ID. Eu quero é a coluna ID. Agora sim, 1, 2, ok, está imprimindo corretamente o valor. Mas eu posso otimizar, melhorar isso daqui. Ao invés de eu imprimir desta forma, colocando a variável que possui o valor, essa variável que possui o array, e em seguida a chave do array, o ID. Eu posso otimizar colocando um extract. Então, eu coloco extract. O NetBeans está apresentando para que serve esse extract, tem a explicação, eu consigo dar um extract em um array. Eu posso utilizar o nome da coluna para imprimir o valor. Por que o nome da coluna? Porque a coluna é a chave, esta chave que eu utilizo, a posição, isso aqui é o nome da coluna. Eu dou um extract na variável linha usuário, porque linha usuário é um array, conforme vocês podem observar, eu dou um extract em um array e é no array linha usuário. Ao dar o extract, eu posso imprimir desta forma. Eu simplesmente crio uma variável, então é o cifrão, e em seguida o nome da chave, ID, que é o nome da coluna. Aqui é coluna e também é a chave. Por isso que eu posso utilizar como uma variável depois de ter dado o extract. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Atualizo, mesmo resultado. Mas desta forma ficou bem mais otimizado. Isso aqui é mais fácil de compreender do que isso aqui conforme estava anteriormente. Qual que é o modelo melhor? Eu prefiro esse modelo aqui. No entanto, sempre tenha cuidado com esse extract. Depois vai ter o nome e o e-mail. Pego o nome da coluna, sendo a palavra nome, e a palavra que deve ser apresentada para o usuário, a palavra nome. Pego o nome da coluna, sendo a palavra e-mail, e apresento para o usuário a palavra e-mail, depois da palavra, o e-mail do usuário. Eu comento este eco só para vocês terem como exemplo, para vocês saberem que vocês podem seguir ambos os modelos. Ok, ID, nome e e-mail. Posso colocar um HR, após cada registro, deve imprimir um traço, desta forma fica mais separado. Ok, após cada registro estou colocando um traço. E este var dump também posso comentar, deixo para vocês como base. Ok, estou listando, mas imagine se eu tivesse 1000 usuários, o que ocorre? Vai listar todos os usuários na mesma página. Eu tenho 10.000 usuários, 100.000 usuários. Tenho 100.000 usuários, tem grande chance de o servidor parar de funcionar, interromper, porque ultrapassa o tempo que o servidor pode estar processando. Então, é importante ter a paginação. Então, vamos começar a implementar agora a paginação. E para implementar a paginação, eu venho na parte superior, antes da query, eu preciso receber a página, então quero receber o número da página. Em qual página o usuário está? E eu vou receber da seguinte forma. Coloco ponto de interrogação e uma variável com o nome de
page. Esta variável page, sendo página, vai ter, por exemplo, página 1, página 2, página 3 e assim por diante. Eu quero receber agora este valor. Está vindo pela URL, então é um get. Para receber, utilizo o filter underline input. Em seguida, conforme eu citei, está vindo pela URL, então é input get. Utilizo o método get para receber. Qual é o nome da variável? O nome da variável que eu atribuí, o nome de page. Copio o nome da variável, em seguida filtro. Eu quero que sempre seja um inteiro, então filter sanitize number int deve ser um inteiro e atribuo para uma variável, sendo a variável página. Desta forma, eu já vou ter a página. Confirmar se realmente eu estou recebendo a página, dou um var dump, salvo, retorno no projeto, atualizo. Ok, estou recebendo o número da página, o usuário está na página 1. Mas eu quero fazer o seguinte, verificar, inclusive aqui eu coloco página atual. Caso o usuário não envie a página pela URL, eu quero sempre atribuir o valor 1. Verifico, se for diferente de empty, quem for diferente de empty for diferente de vazio, esta variável página atual, caso ela seja diferente, então atribui o próprio valor. Se não, atribui página 1. Atribuo este valor, o número da página, para a variável página. Não é página atual agora. Na parte superior eu coloquei página atual, agora a página. Já tenho o var dump, confirmar se vai imprimir corretamente. Estou na página 3. Atualizo, correto, página 3. O usuário não enviou a página, por padrão, página 1. Acesso novamente à página 3. Já estou recebendo a página. O próximo passo é setar a quantidade de registros que eu quero por página. Para isso, eu crio uma variável limite de resultado. E esta variável limite de resultado, coloco a princípio 40 registros. 40 registros é o ideal. Em seguida, eu preciso calcular o início da visualização. Calcular. Por que calcular o início? Por exemplo, o usuário está na página 2, então, na página 1 ele traz os registros de 1 até 40 e depois ele deve trazer a partir do 41 até o 80. Para isso, eu preciso realizar o cálculo, preciso calcular o início da visualização. Para isso, eu faço o seguinte. Crio uma variável início, ela vai receber o seguinte. Pego o limite de resultado. Para ser fácil, eu coloco somente 2 registros por página. Por exemplo, qual é o limite de resultado? Pego o valor que está dentro da variável limite resultado, multiplico vezes a página que o usuário está. Então, por exemplo, eu quero que tenha no máximo 2 registros. Então, vai ser no máximo 2 registros. Multiplico pela página que o usuário está. O usuário está na página 3. Então, se o usuário está na página 3, 3, 2, 6. Então, ele deve começar a trazer a partir do 6º registro. No entanto, eu preciso subtrair aqui também. Então, vamos colocar em seguida cifrão limite resultado. Por que eu preciso subtrair? Por exemplo, 2, 3, 6. Isso significa que a primeira página, a página 1, deve trazer o registro 1 e o registro 2. A página 2, ela deve trazer o registro 3 e o registro 4. Em seguida, a página 3, ela deve trazer o registro 5 e o registro 6. Mas neste cálculo 2, 3, 6, eu citei que ele deve começar a partir do 6º registro. Não, ele não deve começar a partir do 6º registro. Ele deve retornar a partir do 5º registro. Então, eu devo subtrair pelo limite de resultado. 6 menos 2 vai ser 4. Qual que é o próximo registro depois do 4? É o 5. Portanto, se o usuário está na página 3, ele deve retornar o registro 5 e o 6. Por isso que eu preciso obter este valor 4. Desta forma, eu já tenho o início, posso colocar na query. Então, aqui na query, eu
implemento o seguinte, coloco limit, que eu quero no máximo, pego o valor que está dentro da variável início, e em seguida o limit resultado. Importante, eu posso colocar a variável internamente porque eu estou colocando aspas duplo. Se você colocar aspas simples, isso aqui vai ser reconhecido como texto e não uma string. Desta forma, eu já tenho o resultado, só testar se realmente vai funcionar. Eu estou na página 3, quantos registros por página 2, portanto, ele não vai encontrar registro. Eu coloco um registro por página para poder testar e coloco que eu estou na página 2. Confirmar. Ok, ele retornou um único registro, sendo o segundo registro. O primeiro registro é o 1 e o segundo é o 2. Na página 3 vai retornar o terceiro registro, correto. Caso eu coloque página 4, o que ocorre? Nenhum usuário encontrado. Coloco página 1, encontrou um usuário. Caso eu coloque 3 registros por página, será retornado todos os usuários em uma única página. Mesma coisa, se eu colocar 2, desta forma eu tenho a página 1 retornando o 1 e o 2, e na página 2 somente retornando o registro 3. Está buscando corretamente no banco de dados em relação à paginação. Somente essa parte que eu estou navegando manualmente, colocando o número da página, eu quero que tenha a paginação na parte inferior. Para isso, eu preciso pesquisar no banco de dados, isso somente quando encontrar um registro no banco de dados. Aí sim, primeiro faço o seguinte, eu quero contar a quantidade de registros que há no banco de dados, quantos usuários existem no banco de dados. Para isso, eu crio a query, vai ser um select, selecione, eu quero contar, então utilizo o count. Eu utilizo como referência a coluna ID para contar, atribuo um alias, um apelido para a quantidade. Por exemplo, ele vai contar que no banco de dados tem 3 registros. E esse número 3 ele atribui neste apelido. Result, número de resultado, from, eu quero pesquisar na tabela. Nessa tabela, ADMS usuários. Pego o nome da tabela, copio para não ter erro. Em seguida, atribuo esta query para uma variável, coloco query, eu estou trabalhando com paginação, então eu quero saber a quantidade, eu coloco quantidade de itens ou registros, eu coloco quantidade de registros que há no banco de dados. Em seguida, eu pego a variável que possui a conexão com o banco de dados, preparo a query, prepare, eu quero preparar a query que está dentro da query quantidade de registro e atribuo o resultado para uma variável cifrão result. Neste result eu também coloco quantidade de registros ou quantidade de itens encontrado na página, independente. Agora é só executar a query. Para executar a query, pego a variável result quantidade de registro e em seguida a função execute. Estou executando a query. Após ter executado, eu posso ler o valor e para ler o valor é um único registro que será retornado. Em função de ser um único registro, eu simplesmente faço o seguinte, eu quero ler o resultado que está dentro desta variável. Para ler o resultado, utilizo o fetch, em seguida PDO, e utilizo fetch a source porque eu quero utilizar este alias, o nome deste alias para imprimir o valor. Depois que eu ler, eu atribuo para uma variável linha underline quantidade de registros. Eu já tenho a quantidade de registros, agora eu preciso saber a quantidade de páginas que tem no projeto. Então, quantidade, faltou o T. Para obter a quantidade, eu faço o seguinte. Eu utilizo a função ceil para arredondar um float. Por exemplo, caso eu tenha a página 7.8, ao invés de ser página 7.8, eu quero arredondar para cima. Por isso, eu utilizo esta função. Eu quero
obter a quantidade de página. Para obter a quantidade, eu leio o valor que está dentro da variável resultado quantidade de registro, o número de resultado que veio do banco de dados. Por exemplo, atualmente, vamos fazer um cálculo. Atualmente eu tenho 3 registros, então aqui vai ter 3 registros. Depois eu quero dividir pelo limite de resultado. Qual é o limite de resultado por página? O limite é 2 registros por página. Então, aqui temos 3 divididos por 2. Quanto que vai dar? 1.5. Existe a página 1.5? Não, não existe a página 1.5. Por isso que eu utilizo esta função e será atribuído 2. Portanto, eu tenho a quantidade de página. 2 páginas, conforme eu já testei anteriormente. Coloco 1, ok. Coloco 3, tem registro? Não, nenhum registro encontrado, só existe a página 1 e a página 2, conforme eu apresentei neste cálculo. Então, eu já tenho a quantidade de página. Agora, eu posso implementar a paginação. Primeiro, eu coloco em qual página o usuário está. Para isso, em seguida, href, abro aspas simples, coloco o número da página que o usuário está. Em qual página o usuário está? O usuário está na página que está dentro desta variável página. Depois fecho a tag A e internamente eu coloco o hashtag para não redirecionar para nenhum local. Atualizo. Fatal, temos um erro na linha 50. Então, eu coloquei algum valor errado na linha 50. Eu estou utilizando o result, não é result, é linha quantidade, porque linha quantidade que está recebendo o resultado. Agora sim, o usuário está na página 2? Sim, o usuário está na página 2. O usuário está na página 1? Sim, o usuário está na página 1, está apresentando em qual página o usuário está. Eu posso agora colocar o link para a primeira página para implementar o link. Então, coloco A e em seguida href. Para algum lugar vai ser redirecionado, sendo a primeira página. Já finalizo essa tag A. E a primeira página vai ser qual endereço? Vai ser o index. Depois do index, para conseguir acessar a primeira página é index page 1, é isso daqui. Então, eu coloco isso neste local. Vamos ver se realmente vai funcionar. Retorno no projeto, atualizo, eu estou na página 2. Coloco que eu estou na página 2. Ok, página 2. Clico aqui em primeira, sou redirecionado para a primeira página. Então, significa que eu estou sendo redirecionado corretamente. A paginação está funcionando em relação à primeira. Também posso fazer em relação à última página. Pego este eco e a última página ou última somente. A última é a quantidade de páginas. Por exemplo, lembram aqui que eu fiz o cálculo, somente eu não atribuí este valor para nenhuma variável. Então, aqui, quantidade de página, eu atribuo para a variável quantidade de página. Pego esta variável quantidade de página e atribuo neste local. Quantidade de página, posso colocar a variável, porque tudo isso está dentro do aspas duplo, por isso que eu posso colocar a variável diretamente. Atualizar, ok. Última página, clico sobre a mesma, vou para a última página, que é a página 2. Está funcionando em relação à última página. Agora eu quero colocar 2 páginas antes da página que o usuário está e 2 páginas depois. E as 2 páginas anteriores serão depois da primeira página. Para isso eu crio um for. Dentro deste for eu crio uma variável página anterior e essa página anterior aqui dentro do for funciona da seguinte forma. Eu tenho o início, e em seguida eu tenho a parte para verificar, então a condição, e depois eu tenho o incremento. É isso que eu preciso implementar. Então, para o início, eu crio uma página anterior, uma variável página anterior. Essa variável vai ter o número da página para eu poder utilizar como condição. Em seguida, essa variável página anterior vai receber o seguinte valor. Eu pego a página que o usuário está, menos, eu preciso criar ainda uma variável máximo de link. O que essa variável máximo de link vai ter?
é a quantidade de link que eu quero que tenha. Por exemplo, eu setei que deve ter 2 links antes. Então, esta variável vai indicar que eu quero ter 2 links antes e 2 links depois da página que o usuário está. Então, posso colocar aqui o comentário. Importante, sempre coloque o comentário, o máximo de link. Ao colocar o comentário, fica mais fácil de compreender. Somente o máximo de link tem 2 cifrão. Máximo de link e em seguida a condição. Nessa condição eu verifico se a página anterior, pego o nome da variável, se a página anterior for menor ou igual cifrão página menos 1, ele continua, acessa este for. E toda vez que ele passar pelo for, a página anterior, coloco novamente a variável, vai ser incrementada, mais. Aí sim, acessa este for e dentro deste for eu posso imprimir a página. Para imprimir a página, coloco echo, em seguida a href para criar um link para algum lugar vai ser redirecionado. Já finalizo o link e coloco somente um espaço. Internamente eu coloco página anterior, por exemplo, vai ser apresentado neste caso a página 1 e 0, é claro, eu sei que não deve ser apresentada a página 0, mas a princípio ainda vai ser apresentado a página 0. Em seguida eu preciso colocar o endereço. Pego o endereço e ao invés de eu colocar a página estática 2, eu pego o que estiver dentro desta variável. Confirmar como está ficando, atualizar e já temos 2 páginas antes em relação à página que o usuário está. Clico na página 1, sou redirecionado para a página 1, mas ele apresentou a página 0 e menos 1. Essas páginas elas não existem, então eu preciso acrescentar um hífen para verificar se cifrão página anterior, se a página anterior for maior ou igual a 1, caso seja 1, 2, 3, 4, aí sim acessa este hífen. Caso seja menor, não acessa este hífen. Confirmar, ok, não imprimiu as anteriores. Vou para a última, imprimiu 1. Eu acrescento mais alguns registros só para conseguir explicar melhor. Então, aqui eu coloco mais um registro, simplesmente cadastro algum registro para ter, então, mais registros, mais paginações, mais páginas, fica melhor. Ok, já tem vários registros, tenho a última página é 4, e ele imprimiu 2 páginas anteriores. Eu estou na página 4, imprimiu as 2 anteriores, 7 e 8. Agora eu quero também imprimir as 2 páginas posteriores. E para imprimir as 2 páginas posteriores, eu crio também um for. Depois da página que o usuário está, coloco o for, crio uma variável próxima página e essa variável próxima página vai receber o seguinte valor, uma variável página. Então, pego o valor que está dentro da variável página e acrescento mais um. Em seguida, eu coloco a condição. Ele somente continua o processamento quando isso for verdadeiro. Enquanto cifrão próxima página, pego o nome da variável, próxima página for menor ou igual cifrão página mais cifrão máximo link. E toda vez que ele passar pelo for, cifrão próxima página vai ser incrementado. E dentro deste for eu implemento o seguinte: crio primeiro um link e neste link temos o atributo href, este atributo, no momento eu deixo vazio, finalizo a tag a, ponto e vírgula, e internamente eu coloco o valor, próxima página, o link, qual é o endereço, index, em seguida o número da página. Não vai ser estático 4, e sim o valor que está em próxima página. Confirmar se realmente vai funcionar, atualizo, ele imprimiu 5 e 6, mas não existe essa página 5 e 6. Eu acesso o 2, ok, ele imprimiu uma anterior, porque ele imprimiu somente uma anterior, eu estou na página 2, porque não existe a página 0. Vou para a página 3, imprimiu 2 anteriores,
e 2 posteriores. 4 existe, 5 existe. Primeiro eu testo a 4. 4 existe, 5 não existe. Então, se a página 5 não existe, a página 5 não existe, página 6 não existe, eu não devo apresentar na paginação. Para isso, eu acrescento também um if. Se cifrão próxima página, o que estiver nesta variável próxima página deve ser menor ou igual à quantidade de página. Por exemplo, se neste cálculo na parte superior eu conseguir obter o resultado indicando que eu tenho 4 páginas, então se 4, aqui eu tenho 4, se 4 for igual ou maior do que próxima página, aí sim eu posso acessar o if. Caso seja, por exemplo, maior, seja 5, já não pode imprimir. Alt Shift F, salvo, não atualizo. Lembram que eu citei recentemente 5, então que ele não deve imprimir 5? Será que ele vai imprimir o 5 agora? Não, não imprimiu, porque não existe a página 5. Eu estou na página 4, estou na página 3. Existe 2 anteriores e 2 posteriores. Estou na página 2. Ao acessar a página 2, tem 2 posteriores e uma anterior. Estou na página 1, imprimiu 2 posteriores e não imprimiu 4. Por que não imprimiu a página 4? Porque ele já imprimiu 2 links posteriores em relação à página que o usuário está. Inclusive, caso você queira que não seja um link isso, então você pode fazer desta forma. Imprimir simplesmente o valor sem ser o link. Fica mais fácil de compreender. 2, estou na página 2, 3, cadastro mais um registro, só para teste, mais um. No entanto, observem quando eu cadastro com sucesso, eu quero redirecionar para o listar, ser redirecionado para o listar. Então, eu vou implementar isso. Venho no cadastrar, altero esse onSet para a parte superior, e aqui eu faço o redirecionamento. Para redirecionar, utilizo o header. Eu quero redirecionar para algum lugar, location. Eu quero redirecionar para o listar, que refere-se ao arquivo index.php. Para não dar erro de redirecionamento, eu utilizo a função ob_start para limpar o buffer de saída. Caso você utilize uma hospedagem limitada, pode dar erro de buffer. E ao utilizar esta função, eu estou limpando. Vamos ver o que ocorre. Cadastrar, sou redirecionado para o listar. No entanto, ele não apresentou a mensagem de sucesso. A mensagem de sucesso será atribuída em uma variável global em sessão. Para poder utilizar sessão, preciso iniciar a mesma. E a sessão deve ser iniciada por primeiro. Nenhuma instrução pode estar acima. É claro, o PHP, mas ela está por primeiro, sessão. Depois que eu iniciei sessão, posso criar uma variável global. Essa mensagem usuário cadastrado com sucesso, quero atribuir para uma variável global, sessão. Utilizo a palavra reservada, em seguida o nome da sessão. O nome da sessão vai ser MSG. Posso pegar agora esta variável global e preciso também iniciar a sessão no arquivo index. No arquivo index, inicio a sessão por primeiro. Após iniciado a sessão, posso utilizar abaixo do listar, antes de receber o número da página, eu verifico se e set, se existir a variável global. Esta variável global, eu quero imprimir o valor que está nesta variável global e em seguida onSet, destruir o valor para imprimir somente uma vez. Testar se realmente vai funcionar, preencho o formulário, cadastrar, ok, redirecionou para o listar e também apresentou o usuário cadastrado com sucesso. Ele está trazendo por padrão da forma ASCII, eu posso ordenar da forma DESC, os últimos resultados, o último registro que eu cadastrei trazer por primeiro. Para isso, utilizo order by, ordene pela coluna ID da forma DESC, decrescente. O último registro traz por primeiro. Atualizo, ok, o último registro que eu cadastrei é o 12. Esse var dump da linha 25 eu posso comentar para não ficar
imprimindo. Agora sim, posso navegar. Página 2, 3, 4, estou na página 4, retornou 2 anteriores e 2 posteriores. 5, 6, não tem depois, primeira funciona, última também. Desta forma, eu apresentei como implementar o listar e também apresentei como implementar a paginação. Vocês viram que é muito simples implementar a paginação. Nesse tutorial, eu apresentei como implementar o listar, como listar registros do banco de dados, inclusive como implementar a paginação utilizando o PHP. Na próxima aula será implementado como visualizar os detalhes de um único usuário. Então, continuamos com o ler. No entanto, nesta aula eu apresentei como listar vários usuários, incluindo a paginação. Na próxima aula será apresentado como implementar o visualizar para visualizar os detalhes de um único usuário. Portanto, eu aguardo você no próximo tutorial.